Nós do grupo B, nós acabamos discutindo questões bastante práticas, relativas ao ensino online, e aí a pergunta que norteou de um modo mais geral a nossa conversa, né, que tomou a maior parte do nosso tempo, foi como um professor de línguas manejaria o tempo para dar uma aula síncrona interessante, quais seriam as atividades mais práticas de uma aula de línguas. E aí nós pensamos na possibilidade de que o encontro síncrono fosse mais curto. Pensamos também que durante as aulas seria importante que os alunos, quando possível, conseguissem ter um feedback maior de um professor, quando é o caso de terem dois tutores dentro de uma mesma sala, do aluno conseguir ter acesso a esse tutor para poder tirar dúvidas, enfim, poder fazer um atendimento mais particularizado. Pensamos também na importância de perguntas finais para fechar as aulas, para ver se os alunos entenderam ou não os conteúdos. Falamos também sobre a questão dos warm-ups, né, nas aulas, e as perguntas de motivação e tal para os alunos. Falamos também da importância dos encontros síncronos foi sugerido, né, sugerir a questão das tarefas comunicativas dentro do ensino, dentro da aula síncrona, até para poder promover o engajamento dos alunos durante a aula. Falamos também da questão das condições dos alunos para o acesso até a sala de aula, questões de se o aluno tem internet suficiente, se ele está assistindo essa aula pelo computador ou pelo celular. Falamos também um pouco sobre a questão da curadoria de conteúdo, né, porque muitas vezes nem sempre nós vamos conseguir produzir todo o conteúdo que a gente vai ensinar, e às vezes é importante que nós saibamos também selecionar coisas que já estão prontas, né, claro que fazendo as devidas referências. Falamos também de ferramentas para o ensino, como Forms, e discutimos um pouquinho sobre trabalho com gêneros. Eu achei interessante porque o Gustavo terminou a fala dele fazendo esse questionamento, né? Como, então, vamos fazer? Já que partimos do pressuposto que nós vamos motivar os alunos e queremos um modelo de ensino focado no estudante e não focado na tecnologia nem no professor, como fazer? E aí o grupo do Edson, né, em que o Edson estava, o grupo B, na verdade respondeu a esse como, trazendo técnicas, trazendo exercícios, momentos da aula que poderiam suprir esse questionamento, responder a esse questionamento. Então, em outro momento, nós vamos acabar retomando essas questões que o grupo B abordou dentro do nosso próprio programa, porque daqui uma aula síncrona, a próxima vai ser sobre gamificação, não, daqui 2 aulas síncronas, a outra já vai ser sobre planejamento de aula e de curso. Então, provavelmente, todas essas questões nós vamos retomar e aprimorar isso daí que vocês discutiram no grupo B. Mas muito bom. Obrigada, Guilherme. Grupo C, acho que era o meu, então. Sabrina? Oi. Então, a gente passou primeiro pelas perguntas a respeito da universidade. Por que a universidade ela não coloca matérias, disciplinas sobre ensino online, como ensinar online e tal, isso, aquilo. E aí a gente chegou a umas conclusões mais em macros, né, no sentido de que pode ser a respeito da desvalorização dos professores, ou a respeito da questão como que a economia vai entrar na educação nesse sentido, e a universidade tem um sentido mais freiriano, né, de transformação da realidade, enfim. E aí depois a gente passou para umas questões mais de como, que tipo de metodologia aplicar nesse ensino online que vai começar em agosto, e como que a gente deve trazer a organização dos materiais na sala de aula. E aí a gente apresentou as ideias a respeito dos materiais que da metodologia, no caso, né, que poderia ser primeiro
síncrona e depois assíncrona, mas aí as meninas apresentaram também dificuldades, e o menino também, enfim, que poderia ser dificuldades, assim, no sentido de que pudesse ter uma sobrecarga do professor, porque ele começaria a, então, ter que, nesse momento pandêmico, dentro das disciplinas que a gente também está tendo, né, EAD, na graduação, como que a gente poderia lidar com tudo isso dentro dessa sobrecarga, porque teria muitas coisas para responder, para corrigir, no caso. E aí a gente pensou que isso, na verdade, não tem que ser necessariamente isso, síncrona e depois assíncrona. Pode ser, na verdade, da maneira com que a gente conversar com o grupo, da maneira com que todo mundo chegar num acordo, né? Então, cada sala vai ter um ritmo, e também a Mayara apresentou que isso é uma questão que estaria mais presente, essa questão síncrona e assíncrona, né, na semana, estaria mais presente em cursos que são intensivos, né, que são de 2 meses, mas talvez em cursos de 1 semestre, essa não seria uma possibilidade única, mas seria uma das possibilidades, né. Enfim, e é isso, basicamente, a questão da motivação foi também bastante trabalhada, nesse sentido de que a gente, como trazer, né, o aluno para dentro da sala de aula virtual em seriedade. Foi isso, obrigada. Obrigada, Sabrina. Tá ótimo. Então, último grupo da Vivian, grupo D. Representante, por favor. A gente ficou com essa questão, justamente que a Sabrina comentou dessa sobrecarga, a gente ficou com uma questão que falava sobre isso. E ali, no meio das discussões, a gente comentou que talvez essa sobrecarga venha porque é todo um contexto totalmente diferente, que nós não estamos acostumados, então há a sobrecarga de aprender tudo isso, né, mas que talvez seja, na verdade, uma mudança do papel tanto do professor como do aluno, e não necessariamente uma sobrecarga. Aí outra questão era sobre a timidez dos alunos. Aí eu relatei de um curso que eu estou fazendo, como que a professora acaba trabalhando essa participação na sala, que a gente sempre recebe o material que vai ser usado na aula antes da aula, faz com exercícios, e na aula a professora vai pedindo as respostas, então o aluno já fez a atividade, né, ele só passa a resposta dele, talvez isso, porque ele está seguro com a atividade, ele participe mais. E também a Sofia comentou sobre uma semana de aula, acho que ela está fazendo, que a professora disponibilizou uma forma privada do aluno falar e ela fazer essa correção da pronúncia, né, da língua estrangeira, individualmente ali, só com o professor e o aluno, que talvez isso possibilite que o aluno tímido consiga falar, porque ele, às vezes, provavelmente não se expõe na sala, né? Nem no presencial, talvez no online essa exposição talvez seja menor, porque talvez a câmera está ligada, mas talvez iniba mais também. E qual que foi a última questão? Sobre avaliação. A gente começou uma discussão sobre como ofertar para uma turma, como ofertar para os alunos uma avaliação justa, uma avaliação que realmente contemple todos os alunos, contemple aqueles que participem muito, aqueles que não participem tanto, contemple alunos tímidos, alunos que tenham mais facilidade com a oralidade, alunos que tenham mais facilidade com a escrita. A discussão não foi encerrada, na verdade, a conclusão que a gente chegou é que a gente não tem uma solução para isso, porque a gente já acredita que o modelo de avaliação tradicional não contemple todos os alunos, que uma avaliação padrão num contexto de pluralidades não é uma avaliação justa, então que é muito difícil a gente pensar num método avaliativo dentro das várias formas de avaliação que contemple uma sala de aula tão plural, num contexto diferente e tão novo para a gente, tanto professores em formação quanto professores que estão lidando com esse contexto online pela primeira vez, ou então dentro do contexto da pandemia, que também é um cenário totalmente diferente daquele que é o habitual. Obrigada, Sofia e Thaís. Achei que foi um ótimo fechamento de todos os grupos. Afinal, vocês passaram por todas as questões que, de alguma forma, vamos tentar abordar dentro do curso.
E como vocês todos disseram, não é algo que a gente consegue resolver em uma conversa, em um diálogo ou em uma aula, né? É algo que a gente vai precisar se debruçar um pouco mais. Talvez esse curso, muito provavelmente, e nem é a nossa intenção também trazer todas as respostas, isso é impossível, né? Pelo contrário, espero que nós possamos fornecer a curiosidade e a vontade de questionar, porque são os questionamentos que nos levam a estudar mais, né? É para isso que a gente faz doutorado, eu, a Vivian, o Edson, né? É para isso, são os objetivos que nos movem, são os questionamentos que nos movem. Então, muitos dos questionamentos, talvez a gente não consiga sanar, responder. A gente consiga, talvez, problematizar. E essas problematizações é que vão levar para uma prática com aquilo que nós nos identificamos mais. Que, nesse caso, muitos aí, a maioria, pelo menos os que se manifestaram, disseram que estão em consonância com esse modelo que vá de encontro com o aluno, que valorize o conhecimento do aluno, né? E a transformação da realidade, no sentido de Freire. Então, para finalizar, eu vou propor para vocês, faltam aí 10 minutos para a nossa aula, vocês perceberam, né, eu quero já fazer até a minha análise aqui com vocês, a meta-aula, a gente não tem uma solução. A gente não tem uma solução, né, Edson? Tudo a gente não vai ter mesmo. Para tudo que está acontecendo, eu me vi nessa frase da Brinquedo, ele não tem uma panaceia, uma coisa que resolva todas as dúvidas, tudo que está acontecendo. Acho que é tudo muito, muito inesperado mesmo. É estar disposto, como o Gustavo mencionou, a ouvir os seus alunos, a conversar com eles e estar disposto a fazer modificações no percurso, a fazer mudanças, a parar para pensar que, olha, nós também estamos aprendendo. Acho que o Centro de Línguas ele tem essa característica muito forte de que é Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores, então todo mundo estar ciente de que, olha, eu estou em formação e depois que eu terminar a graduação também eu estarei em formação. Pode não ser a formação inicial, mas vai ser uma formação continuada. E isso é uma característica do professor, né? A gente está sempre disposto a aprender. Acho que é isso só. Eu só queria falar complementar um pouquinho essa questão do não ter solução, né? Que eu concordo totalmente. Eu acho que não existe uma receita de bolo e não é nem o objetivo do curso trazer uma receita de bolo. Eu acho que o que a gente quer propor é que a gente tenha clareza de objetivos. Então, quando a gente fala em modelos, é para que a gente pense a cada procedimento, a cada planejamento, que a gente tenha em mente que a gente quer que seja um ensino com foco no aluno, com foco na agência do aluno, na participação do aluno. Como eu vou conseguir? Não sei. Ninguém sabe, vai depender do grupo. Então, no nosso grupo de discussão, eu não lembro o nome, desculpa, gente, mas eu sou péssima com nomes, mas tem uma pessoa que falou que trabalha com idosos. E então, a Vivian trabalha com idosos também. Então, de repente, a troca é muito importante. Então, de repente, foi Lohane, eu acho que foi a Lohane que falou. De repente, a Lohane trocar umas figurinhas com a Vivian, que trabalha com idosos. Então, esse como realmente a interação aqui entre a gente como grupo, Ingrid, foi a Ingrid. Essa interação entre a gente pode ajudar muito, né? Então, aproveitem esse espaço, porque aqui somos todos professores, seja já em serviço, seja aprendendo a ser professor, somos todos professores, então vamos trocar, né, ideias, sugestões, porque resposta não tem, aí a gente tem que testar, ver se deu certo, adaptar, que é algo que está sendo feito aqui no grupo também, nesse curso, que está sendo dado pela primeira vez nesse formato, né? Exatamente. Exatamente. Então, acho que conseguimos dar um bom fechamento da discussão do professor no contexto online. Olha, a Isabelle falou, aí eu vou ler, então, aqui a participação dela. Eu acho que a questão é se acalmar e ir com o que sabe, não se exigir acertar em tudo. Aí falou que o Gustavo é parceiro da vida. Vamos lá para o básico 1. E é isso, né? Vamos com calma e vamos aprendendo a cada processo e desfrutar esse processo de aprendizagem, porque nós estamos em aprendizagem, né? Não só porque nós somos professores,
é que nós, exatamente, essa é a questão do Paulo Freire, né? Desconstruir esse processo de que o professor é detentor de todo o conhecimento. Muito da nossa autocobrança como professor é exatamente se colocar nessa posição que estamos postos nessa sociedade de detentores do conhecimento, né? E porque nossa sociedade se organiza dessa forma mesmo. Muitos autores, filósofos, sociólogos já falaram sobre isso. Sempre penso no Michel Foucault, que fala do polo do saber-poder. E nós estamos no polo do saber-poder, né? Especialmente a universidade pública, que é onde está a ciência. E nós estamos, então é uma posição contraditória também, apesar da gente contestar isso, questionar isso, também é uma posição contraditória porque não deixamos de ser professor e não deixamos de estar nesse polo do saber-poder. Por outro lado, quando a gente reflete as práticas pedagógicas, a gente percebe que muitas coisas a gente pode transformar na nossa sala de aula, né? Eu sempre penso que apesar da forma com que a educação já está posta e já é organizada e que talvez eu sozinha não consiga transformar isso, sempre fico pensando o que os meus alunos estão levando do meu curso, né? O que eles estão levando, o que eles estão aprendendo, para além do conteúdo também só gramatical ou só linguístico, o que eles estão levando, né? Então é isso, para finalizar a nossa discussão, porque fomos já bastante longe até, estou feliz com onde chegamos, onde fomos, até onde fomos. Vou passar aqui para vocês uma última atividade para finalizarmos tudo, para sintetizarmos tudo isso. Vamos utilizar de novo o Mentimeter, mas eu quero apresentar para vocês um novo uso, que é diferente daquele que nós fizemos na aula passada, porque na aula passada vocês colocaram perguntas reflexivas, né? Só que dentro do próprio Mentimeter, essa ferramenta, ele possibilita outras coisas para se fazer. E eu acho que é uma ferramenta legal, assim, para a gente poder explorar nas nossas aulas. Esse daqui é a nuvem de palavras. Esse daqui eu estou colocando no final da aula, mas vocês se lembram que na aula passada a gente fez no começo da aula? Então, na semana passada, nós usamos mais como um aquecimento, um warm-up. Esse eu estou usando para encerrar a nossa discussão. Então, a gente pode colocar essas ferramentas em diferentes momentos da aula para diferentes objetivos, ok? No caso de hoje, para encerrar a nossa discussão. Então, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Após a leitura crítica e a leitura crítica do texto teórico da aula da Morgado e as nossas discussões em aula, que palavras sintetizam nossas discussões e a opinião de vocês sobre ensino mediado por tecnologia, digital ou não? E aí vocês já aprenderam a como usar, né? Com um dispositivo móvel, celular ou tablet, vocês entram nesse site, colocam esse código. Então, gente, vou ler rapidamente algumas palavras com vocês que eu acho que expressam bem alguns pontos principais da nossa aula, que vocês mesmos colocaram nessa nuvem, e que expressam também o que nós queremos desse curso, tá? Então, algumas palavras que representam, né? Aprender, motivação, participação, agência do aluno, paciência, compreensão, aprendizagem, aluno, professor, aluno, achei interessantíssimo esse. Técnicas, suporte, tentativas, questionar, ferramenta, aprendizagem, objeto pedagógico, soluções, planejamento, papel do professor, o protagonismo, ensino online. E essas são algumas palavras que depois eu também vou compartilhar. Vou compartilhar com vocês esse resultado de nuvem de palavras lá no Moodle. Aliás, vou compartilhar tudo, como vocês sabem, né? Os autores que eu citei, o slide e tudo mais, tá bom? Vou parar o compartilhamento aqui, voltar para a sala principal. Então, gente, finalizamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença, a compreensão, a participação de vocês. Vocês são muito envolvidos e eu sempre saio muito feliz das aulas. Depois eu fico mais feliz ainda depois que eu leio o diário reflexivo, porque não só percebo durante a aula o interesse, o engajamento de vocês, mas durante também a escrita dos diários e a participação a realização das atividades. Vocês são muito engajados e isso vai levar com que vocês sejam ótimos professores agora e mais para frente, porque vocês são questionadores, vocês vão em busca do conhecimento, né?
principalmente esse atributo do questionador é essencial na nossa profissão e como ser social, como o Paulo Freire colocou, né? Então é isso, pessoal. Já vou abrir o Moodle lá, a aba da aula assíncrona. Claro, Sibeli? Eu queria só falar uma coisinha. A gente falou muito de agência do aluno e de não ter receita e de como fazer isso, né? Então, eu queria chamar um pouco a atenção para esse como a gente fez hoje, né? Então, na aula anterior, foram feitos grupos em qual ferramenta mesmo? Que vocês usaram? No Hangout, e aí a interação deu certo, mas vocês perceberam que houve alguns problemas. Aí hoje, então, foi feito de uma outra forma. Então, o que eu quero chamar a atenção é para essas inúmeras possibilidades de interação, né? Então, não é porque a gente está no online que a interação não seja possível, ela é possível, existem ferramentas que permitem isso. Aí eu queria exemplificar com a aula que eu dei hoje de manhã, eu usei uma outra ferramenta ainda, que foi o WhatsApp, e funcionou também super bem. Eu falei, gente, ó, então agora vocês saiam, porque a gente tem um grupo da sala, né? Eu falei, então, olha, a atividade é essa, vocês vão desenvolver esse diálogo. Aí os alunos saíram da sala, entraram no WhatsApp, chamaram colegas e desenvolveram um diálogo. Então, não é porque a gente está no online que a interação não é possível, a gente só tem que ir testando. Então, é aquilo que a gente fala, a gente tem que ter clareza do objetivo. O meu objetivo é o quê? É que o aluno participe, que haja interação, que ele seja agente. Então, eu tenho que colocar meu aluno em ação, né? Usando a língua, comunicando. Como fazer isso? Eu tenho que ir testando. Não funcionou o Hangout? Vamos ver se abrir uma outra sala funciona melhor? Vamos ver se o WhatsApp funciona melhor? E se não for nenhuma dessas, é talvez uma outra que eu não sei qual é, né? Então, eu só queria deixar essa ideia aí por fim. E a Sofia também queria deixar uma sugestão. Pode falar, Sofia. É coisa rápida. Eu acabei de lembrar agora. Eu gosto muito dos desenhos da Disney. E eu gosto muito das músicas também, né, todas. E geralmente quando eu estou trabalhando, quando eu estou escrevendo e produzindo os textos, eu coloco a playlist da Disney para tocar. Ontem, por acaso, durante um curso que eu estou fazendo, no meio de um curso que eu estou fazendo de língua francesa, o professor comentou que ele ensinaria algumas técnicas para a gente com músicas em francês. E aí a minha dica, na verdade, a sugestão, é que tem vários canais no YouTube que tem todas as letras da Disney em todas as línguas estrangeiras. Então tem espanhol, francês, alemão, italiano, japonês. E pode ser uma boa pedida, assim. Às vezes os alunos se interessam por isso, às vezes você pode fazer com que os alunos utilizem esse mundo fantasioso para dialogar, enfim, para produzir conteúdo e para melhorar o aprendizado. Era só isso mesmo que eu achei ontem, eu gostei muito. Põe o site lá para gente, Sofia. Põe o site. Isso, só compartilha com a gente que com certeza, inclusive no momento de planejamento de aula, você pode pensar num planejamento usando isso daí que você gosta e que você já conhece, para a gente aprender também. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigada. Não quero estourar mais o tempo.